Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Giro da Transparência, um podcast que mergulha nos bastidores de organizações premiadas com o troféu Transparência, reconhecendo empresas na era da responsabilidade. Aqui a gente conversa sobre os segredos por trás dessas companhias que se destacam na arte da transparência, claro, sempre trazendo informações sobre a bandeira da transparência ao mercado também. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, tenho te acompanhado nesse passeio por estratégias, desafios e inovações que tornam essas organizações dignas desse reconhecimento. Em cada episódio, conversando com líderes que trilham o caminho da clareza e da responsabilidade nos negócios. Então, por aqui você vai sempre acompanhar em cada episódio histórias inspiradoras e entender um pouquinho como as empresas vencedoras do troféu Transparência transformaram e têm moldado o cenário empresarial com práticas exemplares. Se você busca transparência, inovação, sucesso empresarial, fica tranquilo, você está no lugar certo. Hoje converso com Ivo Brum, diretor financeiro e de relações com investidores da SLC Agrícola. Ivo, seja muito bem-vindo, um prazer te receber por aqui. Obrigado, Sandro, um prazer estar aqui contigo e sempre bom falar sobre esse assunto aí que é tão debatido hoje em dia. Ivo, a gente está com o slogan, né? O grande mote do Troféu Transparência nesse ano era da responsabilidade. Falando sobre a responsabilidade das corporações, promovendo uma revisão das práticas éticas, sociais, ambientais, econômicas, como é que a SLC Agrícola tem interagido com esses princípios, tem levado isso para dentro ou já leva para dentro da estrutura corporativa? Perfeito, Sandro. A companhia já tem dentro dos seus valores isso identificado, né? Então, os valores da companhia são integridade, totalmente ligado a essa questão ética, paixão pelo que faz, resultados sustentáveis e relações duradouras, né? Então, relações duradouras só vão ser duradouras se for bom para os dois lados, se for justo para os dois lados, né? Integridade fala por si só, né? É um item que hoje está em voga, mas, assim, esses valores da companhia já estão há alguns anos. Então, a gente já pratica isso há muito tempo. Né? Paixão pelo que faz, obviamente, as pessoas, seja lá agrônomo, no nosso caso, seja técnico contábil, ele tem que ter paixão pelo que ele faz. Né? Então, isso a gente procura, né, trazer essa essência das pessoas para dentro da companhia. Então, assim, esses valores já indicam isso. Né? Então, a gente já, dessa forma, espalha para toda a companhia e também para os nossos stakeholders qual é a ideia que a gente tem de relacionamento. Tem muitas companhias, o ESG, por exemplo, é um assunto que ganhou muita força nos últimos anos, e aí, para fora também do mundo empresarial, tem muitas companhias que estão montando isso agora, perceberam a importância disso. Ter isso dentro dos valores, da missão da empresa, como você falou, há muitos anos, é um desafio, mas facilita um pouco incluir isso dentro da estrutura da empresa? Facilita e facilita muito, tá? Nós recentemente adquirimos uma operação da Terra Santa, né? Então, incorporamos aí 1.000 funcionários novos de um ano para o outro. E tu já ter isso dentro de casa, já devidamente sedimentado, ajuda a tu também colocar nesses novos 1.000 funcionários a mesma ideia. No início, eles têm um período de adaptação, mas quando isso já está sedimentado, fica mais fácil, as pessoas entendem e começam diria assim, incorporar isso no seu dia a dia, entender que esse é a forma da companhia trabalhar. E acabam se sentindo à vontade dentro disso. Né? A companhia é muito, como eu falei, assim, relações duradouras é uma coisa que diz muito, né? Não é só com os nossos fornecedores, não é só com nossos clientes, mas também com nossos colaboradores. A gente respeita demais os colaboradores, né? Além dos clientes fornecedores, mas é um tratamento muito justo, né? A companhia, por exemplo, ela tem um programa de participação no lucro que permite aos funcionários receber 9% dos resultados da companhia. Então, quando a gente fala em redução de custo, a gente deixa claro, cara, 9% que a gente reduzir de custo vai para o nosso PPR, né? Então, ou seja, não é só um ganho da companhia, todos estão ganhando nesse processo. Então, todo mundo trabalhando nesse mesmo modelo facilita a companhia a seguir as suas metas estratégicas. Achei muito interessante esse exemplo, queria até entender um pouquinho mais. Você falou, quando você faz uma fusão, incorpora, traz novos colaboradores que estão acostumados com uma outra cultura organizacional. E não estou falando se é melhor ou pior, é diferente. Como é que você faz no dia a dia esse processo? É importante essas ações serem todos os dias explicadas, detalhadas? É muito treinamento para que você traga esse novo time de colaboradores para dentro realmente da empresa?
Tem muito treinamento por trás disso, e eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai ajudar todo mundo a entender isso. Os nossos índices de acidentes, há 15 anos atrás, era em torno de 11 acidentes com afastamento para cada 1 milhão de horas trabalhadas. Tá? A gente trabalhou muito forte nos últimos anos, agora nós estamos atingindo indicador perto de 1 acidente com afastamento por 1 milhão de horas trabalhadas. Com a entrada dos novos colaboradores, isso aumentou. Quase chegamos a 2 acidentes. Né? Claramente por falta de treinamento, né? De entendimento. Porque no campo, a percepção de risco é muito pequena. Se tu não trabalha isso, as pessoas não percebem o risco que existe em todas as atividades. Né? Então, a gente fez um trabalho forte, com essas 1.000 pessoas que chegaram, treinando, mostrando. E isso foi reduzindo e hoje já estamos praticamente nos mesmos indicadores que nós estávamos antes de fazer a aquisição. Ou seja, tu tem que trabalhar no dia a dia, tem que mostrar. Então nós temos nos refeitórios vídeos mostrando a questão de segurança, questão de compliance. Então tudo isso é passado e treinado para os funcionários de forma que ele comece a incorporar isso no dia a dia dele. Né? E aí, logicamente, com o passar do tempo as pessoas algumas pessoas não se adaptam, tá? Não vamos ser hipócritas aqui. Porque a área as pessoas não se adaptam, mas as pessoas que se adaptam, cara, ficam conosco muitos anos. Eu mesmo que entrei na companhia 14 anos atrás e estou até hoje lá completamente adaptado. Hoje também, hoje não, mas de algum tempo para cá, a gente, além de olhar para os colaboradores, tem que olhar também para o entorno. Seja para os impactos ambientais, seja para a comunidade local, a responsabilidade social. Como é que vocês trabalham isso? Vou usar essa expressão, não é bem isso, mas olhando para o entorno, para fora da companhia. Perfeito, isso é super importante para nós. Tá? Porque o que acontece? Nós temos 22 fazendas em 22 localidades diferentes. As pessoas praticamente vivem toda semana na fazenda e depois elas vão para suas residências, que deve ser próximo da fazenda, em uma localidade próxima. Então, a gente propicia dentro da fazenda a melhor instalação possível. Tá? Então, tanto é que quando a gente faz uma nova aquisição, a gente vai lá fazer reforma de alojamento, vai fazer reforma do refeitório para que todos tenham as mesmas condições de trabalho. Mas não basta só ter condições de trabalho na empresa. Né? A gente tem que propiciar lá que o filho do nosso colaborador tenha uma boa escola. Né? Então, a gente ajuda as escolas locais, a gente ajuda os hospitais locais também, para melhorar a condição de vida da família, porque ele passa a semana toda na fazenda. Quando ele chega em casa, ele tem que saber que a família dele também teve boas condições. Né? Então, além de, obviamente, a gente oferecer o plano de saúde, a gente também ajuda os hospitais locais para melhorarem as condições, as escolas para melhorarem as condições, trabalha também com as escolas, ajudando no treinamento, na construção de uma pequeno canteiro de produção de hortaliças, né? Então, a gente procura trazer a comunidade para dentro também da SLC. Isso é importante porque o colaborador se sente mais à vontade e mais motivado também para trabalhar. Imagino que lá atrás, para muita gente, isso era custo, exclusivamente custo. E esse investimento também resulta, por outro lado, imagino, você está trabalhando, sabendo que sua família está bem cuidada, que você tem toda aquela estrutura em produtividade. Sem nenhuma dúvida, né? E a maior prova disso é que é normal que algum colaborador saia da companhia, porque esse é um propósito de emprego melhor, mas também é normal ele, passado um tempo, ele retorna para a companhia, né? Porque vai lá fora, testa, verifica, bom, posso até ganhar mais, mas as condições na outra empresa eram muito superiores, né? Alojamento é o maior exemplo disso, né? Tu vai lá, nossos alojamentos são alojamentos para 2 pessoas, geralmente com ar-condicionado, né? O normal no campo é 4 pessoas e sem ar-condicionado. Então a gente tem propicia uma condição bem favorável e, logicamente, além disso, a gente cuida da comunidade ao redor das nossas fazendas, que, de certa forma, traz um respeito, traz um carinho, né, das comunidades com a companhia, né, e vice-versa. Acho que isso tudo cresce, todo mundo cresce, né? O agronegócio ele tem essa característica, ele chega numa região onde não tem nada. Começa a estabelecer uma fazenda, começa a estabelecer uma comunidade. Daqui a pouco vai chegar as estradas, né? Então, a gente faz parte desse crescimento, né, gradativo das comunidades ao redor da fazenda. Então, a gente ajuda no máximo que a gente pode. Tem, inclusive, uma fundação da companhia, que é o Instituto SLC, que trabalha especificamente nisso. Quando a gente olha aí para um outro público, né, a gente está falando dos acionistas, dos investidores, dos stakeholders, como comunicar essas ações, essas medidas, o impacto social, essa responsabilidade para quem está investindo na companhia? A gente tem um relatório integrado, né, que a gente divulga, não tudo, porque é impossível divulgar tudo que a gente faz, mas boa parte das ações que a gente toma. Eu tenho percebido, mais recentemente agora, mais questionamento dos investidores sobre essa questão de ESG,
que é muito positivo, né? Demorou muito até para o mercado fazer esse questionamento. E que para nós é uma coisa que já está inerente à nossa companhia há muitos anos. A gente já implementou as normas de segurança, normas de qualidade, normas de bem-estar social, de responsabilidade social, há muitos anos atrás. Tá? Então isso não é uma novidade para a gente. Mas, logicamente, o mercado, no passado, pouco valorizava isso. Hoje, completamente diferente. O mercado está preocupado com isso, não só uma empresa que tenha lucro, mas que tenha responsabilidade social, responsabilidade ambiental. E isso a gente tem procurado, já implementou isso há muitos anos e tem, eu diria assim, aperfeiçoado ao passar do tempo. Ainda tem, claro, investidores que vão olhar estritamente para a parte financeira, mas pelo que você acompanha, dentro do que vocês conversam com possíveis investidores, acionistas, tem gente que procura realmente empresas com essa responsabilidade. Eu posso até reduzir um pouco o meu ganho, mas eu estou investindo numa companhia que é transparente, que é responsável? Eu nunca recebi esse feedback que reduz o retorno, tá? Mas eu vejo que sim, a preocupação com isso aumentou muito, né? Antigamente a gente fazia reuniões especificamente com um analista financeiro, né? Que olhava a questão de número, projeções de faturamento, de custos. E hoje não, tu fala com essa pessoa, mas também fala com alguém, um analista de sustentabilidade, que vai te perguntar outras coisas, né? No caso do Brasil, por exemplo. No Brasil, a gente tem uma figura que é a reserva legal. Então, quando tu compra 1 hectare, nosso caso, especificamente da SLC, 30% tu não pode plantar. Que chama-se de reserva legal. Tem que manter uma área nativa, né? O resto do mundo não é assim. Então, nós temos que explicar isso para o investidor. E quando ele entende isso, ele, pô, que legal que o Brasil tem essa preocupação. Lá fora, infelizmente, eles não percebem isso, né? Então, a gente tem essa preocupação. Então, a gente tem que explicar. E hoje, a gente tendo a oportunidade de falar com alguém que é responsável pela parte ambiental do fundo, a gente explica como é que funciona, no nosso caso específico, explica todos esses detalhes que eu te falei de alojamento, de condições de trabalho, de acidentes, e tu começa a perceber né, que tu tem um aval também dessa área, dizendo, olha, essa empresa é boa de investir, e talvez isso influencie na decisão financeira. Realmente a gente não sabe se isso influencia ou não, mas a gente vê que está sendo valorizado com aquelas pessoas que a gente conversa. Apresentar isso, claro, tem um impacto, como você mesmo falou, tem um impacto enorme. E aí quando você vai com o selo de uma das empresas, das 30 empresas mais transparentes do país, tem o selo do troféu Transparência, o ganho de confiança é ainda maior por parte de quem está procurando aquela companhia, analisando um possível investimento? Certamente é maior, mas além disso, eu te diria assim, mostra, né, para nós, o troféu representa assim, o que nós estamos fazendo é o benchmark, né? A melhor condição que tu tem de informação para disponibilizar para o investidor. É isso que nós estamos propiciando para ele. Ou seja, quando a gente compara a nossa demonstração com demonstrações de outras empresas e a nossa demonstração estando entre as melhores, significa que, olha, nós estamos informando um grau de detalhamento rico que nos coloca na frente das outras empresas, né? Logicamente, isso significa que o investidor tem mais informação para tomar decisão, que é importante, né? E de forma que ele tenha capacidade, com base em tudo isso, de ter uma decisão acertada, né? Não existe risco de ter... Porque o nosso negócio, o agronegócio, ele é complexo, né? Não dá para a gente não dizer isso, ele é complexo. E aí tu ter essa transparência, tu ter esse detalhamento, essa informação para o investidor, poder ler, entender, muitas vezes questionar a empresa, e a gente também evoluiu muito a demonstração financeira em função das questões que a gente recebia dentro do setor de relações com investidores. A gente foi aumentando a qualidade das informações porque vi que era uma necessidade do investidor. Então, isso para mim representa o seguinte, a gente soube ouvir e soube botar essas informações no documento correto. Bom, tem muito concorrente olhando, eu sei que você não vai poder contar tudo, mas qual o caminho para ter uma das demonstrações mais transparentes do país? Eu acho que o caminho é esse, é ouvir o que o mercado quer ter de informação, né? E aí tu tem várias fontes diferentes que te dão esse input de necessidade de informação, fundos, bancos e outras entidades, né? Conseguir colocar isso dentro de uma forma organizada, dentro do relatório integrado, numa demonstração financeira, e poder apresentar esse mercado e discutir isso abertamente. Acho que esse é o caminho, né? Tu tem que ter esse caminho de duas mãos, ou seja, tu apresenta uma informação e receber o feedback se essa informação está sendo suficiente para a tomada de decisão. Se tu está tendo muito questionamento em cima da tua demonstração, do teu release, dos reportes que tu está apresentando, significa que não tem informação suficiente. Está deixando dúvida. Então, o que a gente fez foi aprimorar isso ao passar do tempo. Para a gente fechar, a gente está falando da era da responsabilidade, olhando para frente também, sempre
muito importante. Como é que educação continuada, conscientização, como promover, olhando para frente, continuar promovendo e sempre evoluindo, a gente sempre pode evoluir, uma cultura de responsabilidade dentro da SLC? A gente criou o setor de compliance mais recentemente, né, que é importante. Eu ouvi também o mercado e os próximos colaboradores para enriquecer essa questão de integridade, né? Mas o treinamento é uma coisa fundamental, né? Tu tem que estar sempre investindo no setor de contabilidade para usar as melhores práticas, discutindo com as auditorias, né, se as práticas que estamos usando são as melhores, porque isso vai enriquecendo o teu documento, né? E, como eu falei, é uma via de... Na verdade, não são de duas mãos, né? Porque, na verdade, tu tem os stakeholders, tu tem os teus acionistas, tu tem os auditores, que também te ajudam a construir essa demonstração financeira, os teus relatórios, né? Então, assim, ter tudo isso no mesmo documento enriquece e fortalece a imagem da companhia perante o mercado. Então, acho que isso é fundamental para te realmente ter o troféu Transparência e ter um reconhecimento do mercado. E o objetivo, é claro, está no próximo ano também. Também faz parte, né? Faz parte. O pessoal da contabilidade e do Relações com Investidores adora receber o prêmio, né? Porque sabe que isso é um reconhecimento de que a gente fez o melhor, né? Quando a gente não é premiado, e pode acontecer isso, a gente sabe que tem espaço para melhorar, né? Não é aquilo que eu disse para minha equipe quando a gente recebeu o troféu. A gente não trabalha para ganhar o troféu. O troféu é o reconhecimento do que a gente está fazendo, está no caminho certo. A companhia ganha muitos troféus ao longo dos anos, tá? Melhor do negócio. Mas o troféu basicamente diz isso. Tu está no caminho certo, continua nesse caminho, esse caminho é certo, mas tu não pode parar. Então o treinamento é fundamental por causa disso, porque assim, outras coisas estão acontecendo, o mercado se moderniza e tu tem que estar também te atualizando, porque senão daqui a pouco tu fica para trás. Sem dúvida nenhuma. Ivo, muito obrigado por participar aqui com a gente. Sempre um prazer e até uma próxima. Obrigado, prazer estar contigo. Nessa era da responsabilidade, a gente convida você também a fazer parte da Bandeira da Transparência, movimento pioneiro promovido pela ANEFAC, não só uma prática, mas um alicerce que permite a consumidores e investidores navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Então continua com a gente, desvendando como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro. O Giro da Transparência de hoje fica por aqui, siga a ANEFAC nas redes sociais e até uma próxima.